A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus irmãos, o meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, hoje trago um estudo voltado a um tema muito importante, até mesmo de uma experiência própria que eu tive no princípio da minha conversão. Pois muitos católicos romanos, eles creem que os santos da igreja não são deuses. Por isso, não é errado venerar e adorar as imagens e pedir intercessão colocando esses santos, como eles dizem, diante de Deus para serem seus intercessores. Mas desde o princípio da minha conversão ao Senhor, o Senhor me deu a direção na palavra. E certa ocasião estava conversando com um senhor já de bem idade. Ele é um católico praticante, um católico daqueles que comandam a igreja mesmo. E eu questionei ele o fato de que a Bíblia diz aqui em Êxodo capítulo 20, proibindo a adoração de imagens, a fabricação e a adoração de imagens. Então ele me respondeu que os santos da Igreja Católica são cristãos, eles não são deuses. Então por isso não era proibido, não era pecado se venerar um santo e pedir a intercessão. Mas nós vemos claramente que aqui em Êxodo capítulo 20, verso 3, diz assim: não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento, que puno a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas que também ajo com amor até a milésima geração para com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então eu questionei esse senhor católico praticante, que dá mensagem na igreja. Confrontei ele com essa palavra e ele me disse que os santos da Igreja Católica são cristãos, ou seja, eram apóstolos, eram seguidores de Jesus. Então não se era errado o fazer a imagem e adorar a imagem e pedir intercessão. Mas nós vemos que não é isso que a Bíblia diz, e eu vou mostrar para você que esses santos também são deuses, e vou mostrar de uma maneira muito clara. Mas você viu aqui, a princípio, em que nós temos já na lei, quando Deus dá os 10 mandamentos a Moisés, a proibição clara de se colocar outros deuses diante de Deus e de se fabricar qualquer que seja a imagem, seja de algum astro do céu, seja de algum animal, seja de qualquer coisa, porque Deus, ele cobra, ele pune quem quer que seja que faz isso. Ele pune a iniquidade dos pais nos filhos, ou seja, porque você observa que esse é um costume que passa de geração em geração. Na família onde se tem esse costume de idolatria, seja ela do cristianismo ou do paganismo, você observa que esse costume passa. Então é por isso que Deus castiga a iniquidade dos pais nos filhos, porque os filhos seguem a mesma prática de desobediência. Então não quer dizer que Deus vai punir o filho porque o pai pecou. Deus só vai punir se o filho vive a mesma prática errada que o pai vivia. E Deus pune no sentido de corrigir para a pessoa se converter e abandonar o erro. Mas você observa que a misericórdia do Senhor é infinita, ao passo que a ira
dura 3, 4 gerações, a misericórdia vai até a 1000ª geração com aqueles que amam a Deus e guardam seus mandamentos. Então a misericórdia é infinita. Mas, irmãos, quando nós vamos aqui para o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 10, verso 34, veja o que diz. Jesus lhes respondeu: não está escrito em vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ela chama deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele que o Pai consagrou e enviou ao mundo, dizeis blasfema, porque diz sou filho de Deus? Então veja que aqui é Cristo, aqui no seu diálogo com os fariseus, ele diz que é filho de Deus e os fariseus dizem, você está blasfemando, porque você está dizendo que é filho de Deus e isso é uma blasfêmia. Mas o próprio Cristo está dizendo, na vossa lei não está escrito, eu disse, sois deuses? E se aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida foram chamados de deuses, e a Escritura não pode ser anulada. Então veja aqui claramente o que Cristo está nos mostrando aqui. No Salmo 82, verso 1, está essa palavra, onde diz assim, Deus preside na Assembleia Divina, em meio aos deuses ele julga, em meio aos juízes. Os juízes tinham autoridade de julgar. Então a palavra dos juízes eram palavras que condenavam à morte ou consideravam inocente. E aqui no verso 6 do Salmo 82 diz assim, eu declarei, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então você observa que Cristo está dizendo, a lei chamou de deuses aqueles aos quais a palavra de Deus foi dirigida. Veja que a palavra de Deus foi dirigida a nós. Então nós fomos chamados de deuses. Você viu que o Salmo 82, verso 6 diz, vós sois deuses e todos vós filhos do Altíssimo. Então, quando alguém faz uma imagem de um cristão, como o ancião lá disse, não são deuses, são cristãos, não importa, você vê que aqui a palavra está dizendo, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida foram chamados de deuses. Então, quando você faz uma imagem buscando representar Maria, buscando representar Pedro, Tiago, João, buscando representar quem quer que seja o cristão. E com isso você pega essa imagem, você acende uma vela para ela, você faz orações pedindo intercessão, você está cometendo um pecado de idolatria e está colocando outros deuses diante de Deus, porque nós somos deuses. É claro que quando você olha para o contexto de Êxodo, capítulo 20, ali está referindo aos deuses que os povos pagãos adoravam, Baal, Moloque, entre outras divindades pagãs. Mas você vê que aqui o próprio Cristo está dizendo, em conformidade com a Escritura, do Salmo 82, verso 1 e 6, e nós vemos outros salmos também que vão dizer isso. Naquele tempo se referia mais aos juízes, porque eles tinham esse poder de julgamento. Segundo a lei de Deus, eles julgavam. Mas você vê que Cristo vem e traz uma plenitude para esse significado. E ele diz, olha, aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida foram chamados de deuses. E a Escritura não pode ser anulada. Porque Deus disse, vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Então, se eu disser que eu sou filho de Deus, eu não estou blasfemando, porque eu estou testificando da própria Escritura. Então, irmãos, é muito claro compreender quando nós damos ouvidos à palavra de Deus. Fica muito claro, fica muito evidente. Agora, muitos não creem na palavra, creem em tradições.
eles não obedecem aos mandamentos de Deus. Quando você lê aqui o texto de Mateus, capítulo 15, você vê que aqui no verso, Mateus 15, verso 6, diz assim: E assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito quando disse: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me prestam culto, pois o que ensinam são apenas mandamentos humanos. Então veja que o povo católico invalida o mandamento de Deus para seguir a tradição. Porque esse dogma das imagens de escultura, ele foi fundamentado na tradição. E isso começou na igreja a partir do ano 470, ou seja, essa nunca foi uma prática da igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, e depois dos apóstolos, os seus sucessores. Então, essa não foi uma prática da igreja, porque a Bíblia, a palavra de Deus, sempre testificou que Deus condena isso. Deus condena a idolatria. Deus não permitiu que se fizessem imagens. Se fosse mandamento do Senhor, o próprio Cristo, naquele tempo, poderia ter buscado um artífice. Você vê que naquele tempo havia homens sábios que tinham dons espetaculares, que sabiam olhar para uma pessoa e esculpir a pessoa numa pedra. Então o próprio Cristo poderia ter chamado um artífice e falado assim: olha para mim, faz uma imagem minha aí, porque eu vou morrer, eu vou ser crucificado, eu vou para o céu, e aí os homens vão ficar aí, eles vão ver como é que eu era. Ou os apóstolos teriam feito isso. Então você vê que isso não tem fundamento na palavra de Deus. Você vê que aqui a própria palavra de Deus em Mateus 15, verso 6 está dizendo: invalidaste a palavra de Deus para seguir a vossa tradição. Então eles se baseiam em tradições e acabam com isso prestando um culto vão, porque Deus não aceita. Deus diz: não colocarás outros deuses diante de mim. Então quando você pega uma imagem de um homem e você se dirige uma oração a Deus, colocando aquela imagem ali como um intermediário, como uma representação, você apenas está colocando uma barreira entre você e Deus, porque Deus não vai te ouvir. Porque você vê que aqui a palavra está dizendo: em vão me emprestam culto, pois o que ensinam são mandamentos humanos. Ou seja, as pessoas, ao invés de seguirem o mandamento de Deus, seguem a tradição dos homens. E com isso vira um culto rotineiro, onde se honra a Deus somente de lábios e não de coração. Então, irmãos, a palavra é muito clara, como eu disse. Você vê que o próprio Cristo disse: vós sois deuses. Então, quando alguém disser assim: o santo é cristão, ele não é deuses, você mostra esse texto para a pessoa, que aí ela vai entender que ela está adorando a ídolos, a deuses, porque nós somos deuses. A palavra de Deus foi dirigida a nós e a Escritura não pode ser anulada. Amém, irmãos? E que Deus vos abençoe. Em nome do Senhor Jesus, compartilhem esse vídeo, comentem aí, façam seus comentários, coloquem suas dúvidas. Eu estarei ajudando os irmãos. Em nome do Senhor Jesus, que a paz de Deus seja com todos.